Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com um óleo. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós contemplamos as recomendações missionárias que Jesus faz aos seus discípulos. Primeiramente, Jesus ele chama os 12 e começa a enviar de 2 a 2. Aqui nós temos o primeiro ensinamento. Ir de 2 a 2 significa que não há como pregar o Evangelho sem ser através de uma vida comunitária, porque só é possível pregar o amor e a paz a partir do exemplo de fraternidade. Por isso que Jesus envia de 2 a 2, porque somente através daquela vida fraterna, daquele testemunho daquelas 2 pessoas, que as pessoas que eles encontrassem pelo caminho sentiriam-se tocadas, porque quando eles anunciassem o Evangelho pelos lábios, aquelas pessoas já teriam a confirmação daquele anúncio através do testemunho de vida deles. E enviando eles, deu poder sobre os espíritos impuros, porque essa é a grande luta que Jesus Cristo realiza sobre esta terra. E ele dá poder aos seus discípulos para que eles realizem a sua própria missão, que é expulsar, ou seja, que é ter poder contra aquele que é o autor do mal, aquele que foi o tentador dos primeiros pais, aquele que é o príncipe desse mundo. Por isso que Jesus Cristo envia esses discípulos para que eles possam realizar a sua própria missão, mas para que esse poder seja manifesto através deles, Jesus ele dá algumas recomendações, que eles não levassem para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Aqui nós temos alguns elementos que são símbolos daquilo que nós precisamos ter, das características que nós precisamos ter para sermos dóceis ao Espírito Santo, dóceis à graça, ao poder de Deus. Primeiramente, disse para que não levassem para o caminho, a não ser um cajado, ou seja, era para que eles levassem um cajado. O cajado é símbolo da autoridade. Por isso que Moisés, ele tinha um cajado. Depois ele transmite esse cajado a Arão. E esse cajado, ele é símbolo do poder régio, do poder de governo. Ou seja, é símbolo desse poder sobre a criação, sobre os espíritos impuros. Depois ele diz para não levar nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Aqui nós temos algo muito importante, porque para não levar pão, nem sacola, nem dinheiro para a cintura significa que eles não levassem nada para a sua subsistência, ou seja, que eles deveriam
ser capazes de viver da providência, de viver na confiança de Deus, porque o empregado tem direito do seu salário, ou seja, aquele que se coloca a serviço da obra de Deus, esse Deus providencia tudo aquilo que ele necessita para a sua vida. Por isso que Jesus Cristo dá essa recomendação, que não levassem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Depois, Jesus diz que eles deveriam andar de sandálias. Andar de sandálias significa que eles deveriam ir de forma livre, porque os escravos andavam descalços e aqueles que eram livres andavam de sandálias. A sandália representa justamente isso, a liberdade, porque como eles iriam anunciar a boa nova do Evangelho, eles deveriam anunciar essa boa nova de forma livre. E as pessoas que escutassem essa boa nova precisavam entender que eles estavam anunciando uma boa nova de liberdade. Depois, Jesus diz para que eles não levassem 2 túnicas. Não levar 2 túnicas significa algo muito importante. Significa que eles não deveriam ir longe do lugar aonde eles estavam, porque uma vez que eles precisavam dar testemunho, eles estavam ali justamente para anunciar a boa nova do Evangelho àqueles que estavam no seu ciclo de amizades, aqueles que estavam ali diante da sua comunidade, para que assim eles pudessem verdadeiramente ser um sinal de Deus para as suas famílias, ser um sinal de Deus para aquele povo que eles conviviam a cada dia. Por isso que aqui nós temos justamente esses sinais que nos levam a uma docilidade interior, essa docilidade interior que nos proporciona cada vez mais ser dóceis ao Espírito Santo, a obra e o poder de Deus. Depois, nós temos algo que também é importante, porque Jesus Cristo ele vai recomendar: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, não quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Ou seja, aqui nós temos algo também que é muito importante na missão, porque Jesus ele não quer uma quantidade de pessoas evangelizadas, ou seja, pessoas que anunciaram a boa nova do Evangelho. Ele quer justamente que nós tenhamos a consciência que nós precisamos dar qualidade a essa boa nova do Evangelho, esse anúncio da boa nova do Evangelho. Por isso que Jesus ele recomenda: quando entrardes numa casa, ficai ali. Ou seja, ficai ali anunciando, explicando, iluminando a consciência daquelas pessoas. Não ir de casa em casa para ter contato com muita gente, mas não formar bem aquelas pessoas com a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a uma vida de anúncio do Evangelho, mas um anúncio que é eficaz. Por isso que nós não precisamos ficar preocupados com a quantidade, mas precisamos ser cada vez mais conscientes que precisamos ter uma verdadeira qualidade no anúncio da boa nova do Evangelho. E depois nós vemos que quando nós não formos acolhidos, que nós possamos não ficar tristes, desanimados, mas possamos ir ao próximo lugar. Nós precisamos sacudir a poeira dos pés e continuar a nossa missão, porque o Espírito Santo nos leva aonde Ele quer.
O Espírito Santo nos faz ir ao encontro daqueles que Ele quer, porque o Espírito Santo ele vai à frente para realizar a obra. Ele só quer que nós sejamos dóceis para ir testemunhar a obra que Ele já está realizando na vida das pessoas. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção sobre essa obra evangelizadora, que é uma obra que é realizada na fraternidade, 2 a 2, uma obra que é, sim, de manifestação do poder de Deus contra o príncipe desse mundo, contra as obras do inimigo da salvação. Por isso que esses discípulos saíram para pregar o Evangelho, chamando todos à conversão, à mudança de vida, ou seja, a uma restauração da sua vida, saindo de uma vida de pecado para entrar numa vida de virtudes. E ali eles expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com um óleo. Assim nós vemos a obra que Deus realiza através de cada um de nós, quando nós somos dóceis a essa obra divina, quando nós somos dóceis ao poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.